Bom, tudo começa no pulmão. É no pulmão onde o nosso corpo vai ter contato com o ar, e o ar traz o oxigênio. Então, no pulmão, nessa representação aqui do pulmão, nós temos os brônquios, e nos brônquios nós temos pequenas estruturas chamadas de alvéolos. Os alvéolos são estruturas que vão estar participando da troca gasosa, que a gente chama de hematose. Esse é o nome do processo onde ocorre a troca entre o CO2 e o oxigênio. Então, quando a gente faz o processo de inspiração, ou seja, jogando o ar para dentro do pulmão, a gente está inserindo oxigênio no corpo. Quando a gente faz o processo de expiração, a gente está jogando para fora o dióxido de carbono, ou CO2. Então, para entender o processo de hematose, que é essa troca gasosa, a gente vai vir aqui primeiro no alvéolo. O alvéolo é composto por vários capilares. Mas o que são capilares? Então aí a gente entra aqui com essas duas informações. Nós temos no nosso corpo o sistema arterial, que é composto pelas artérias. Então a artéria ela seria o maior vaso, seguida dos arteríolos e depois dos capilares. Da mesma forma, no sistema venoso, nós temos as veias, as vênulas e os capilares. Observe que em ambos nós temos aqui um vaso maior, um vaso mediano e um vaso bastante fino. Então, isso que seriam os capilares, tanto venoso quanto arterial, existem os capilares que conectam esses dois tipos de vaso. Então, os capilares eles são muito finos, muito pequenos. Então, por essa estrutura de ser muito fino, muito pequeno, ele facilita a célula de absorver o que ele está trazendo. Pode ser nutrientes, pode ser gases. Então, fica mais próximo da célula. Por isso que é nos capilares que ocorre essa troca. No caso aqui do nosso estudo, a troca gasosa. Então, uma coisa interessante a se observar quando a gente fala de sistema cardiovascular no corpo do geral, na anatomia, é a cor dos vasos. O vaso que tem a coloração azul, ele transporta o sangue venoso. O que seria um sangue venoso? É um sangue rico em CO2, dióxido de carbono. Já quando o vaso ele é na cor vermelha, esse vaso ele transporta sangue arterial. E o sangue arterial é aquele rico em oxigênio. Então aqui nós temos a representação de um alvéolo, uma estruturazinha dessa daqui, e a representação de um capilar. O processo que está ocorrendo aqui é uma troca gasosa, chamada de hematose. Então nós temos o sangue venoso, ele vai correr por esse capilar carregado de CO2. E aqui nós temos o ar. O ar que a gente inspirou é rico em oxigênio. Então como é que vai fazer para esse CO2 sair e esse oxigênio entrar? Observem que a concentração maior de oxigênio está do lado de fora e a concentração maior de CO2 está do lado de dentro do capilar. Então aqui vai ocorrer um processo simples de difusão, onde o oxigênio vai correr do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, enquanto o CO2 vai correr do meio mais concentrado para o menos concentrado. Isso que é difusão. Sempre vai do meio que tem menos ou do meio que tem mais para o que tem menos. Então, nesse caso, se tem mais CO2 aqui no sangue venoso que entrou nesse capilar, esse CO2 tende a sair. E como tem menos oxigênio aqui dentro do capilar, esse oxigênio tende a entrar. Então, isso que é a hematose. É essa troca gasosa que ocorre por difusão dentro do alvéolo, que permite ao nosso corpo absorver o oxigênio. E a partir daqui, esse oxigênio vai correr por essa veia e vai chegar no nosso querido coração. Então, uma coisa importante também a se observar, que quando nós falamos de sangue que entra no coração, seja pelo corpo ou pelo pulmão, esse vaso, é chamado de veia. Agora, quando nós falamos de um vaso que transporta sangue para sair do coração,
Esse vaso é chamado de artéria. Bom, dito isso, agora nós vamos chegar aqui no nosso coração, partindo da viagem, acompanhando aí o sangue arterial, que é aquele lá que recebeu o oxigênio. Então, lembra que eu falei que o sangue ele entra no coração através de veias? Pois é, a veia que vem lá do pulmão, trazendo o sangue arterial rico em oxigênio, nada mais é do que as veias pulmonares. Nós temos, como vocês podem observar, 4 veias pulmonares. Veia pulmonar esquerda superior, veia pulmonar esquerda inferior. Veia pulmonar direita superior, veia pulmonar direita inferior. Lembrem que nós estamos falando aqui de um coração como se a gente estivesse olhando de frente. Então, por isso que esse lado aqui é o lado esquerdo e esse lado aqui é o lado direito. Vocês têm que ver como se você estivesse olhando de frente para o indivíduo. De frente para o indivíduo, os lados ficam trocados. Então, tenham isso em mente. A gente até faz assim um quadrinho para conseguir associar lado esquerdo e lado direito. Então, apresentando as estruturas para vocês. Como sabemos, o coração ele é dividido em cavidades, né? Em compartimentos. Esses compartimentos são átrios e ventrículos. Então, átrios em cima, ventrículos embaixo. E lembra do que eu falei sobre esquerda e direita? Então, você tendo essa noção e sabendo que os átrios são em cima e os ventrículos são embaixo, você já tem aí a nomenclatura dessas cavidades do coração. Então, aqui nós temos o átrio esquerdo, essa cavidade, e aqui nós temos o átrio direito. Aqui, ventrículo esquerdo, aqui, ventrículo direito. Então, essas são as cavidades. E, associada a elas, nós temos aí várias artérias e veias, que são bastante importantes nesse processo de circulação do sistema cardiovascular. Então, vamos começar aqui o nosso trajeto. Nós viemos lá do pulmão, com sangue arterial rico em oxigênio. Esse sangue ele entra no coração através das veias pulmonares. Essas veias pulmonares, elas vão derramar esse sangue no átrio esquerdo. Observem aqui, ele vai cair tanto desse lado, tanto do pulmão direito quanto do pulmão esquerdo. Esse sangue arterial vai cair aqui no átrio esquerdo. Caiu aqui, esse sangue, através de contrações do coração, né, que ele é um músculo, ele bombeia. Esse sangue vai passar para a outra cavidade, mas antes disso, tem uma portinha aqui que a gente chama de válvula ou válvula, tanto faz a nomenclatura. E o nome dessa válvula é válvula mitral ou bicúspide. Ela que fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, o sangue arterial vai passar pela válvula bicúspide, ou também chamada de válvula mitral, e vai entrar aqui no ventrículo esquerdo. Depois daqui, o sangue será bombeado para uma artéria. Essa artéria é a maior artéria do corpo humano, vocês devem conhecer, é a aorta. Mas na entrada dessa artéria nós temos outra válvula, que é a válvula da aorta ou válvula aórtica. Então, a partir daqui, o sangue arterial ele vai passar do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, passando pela válvula. E a partir daqui, esse sangue arterial vai correr para o corpo. Só que ele vai correr para o corpo através de outras 3 artérias. Nós temos aqui essa artéria, que eu não coloquei o nome, mas é a artéria troncobraquiocefálica, a artéria carótida comum e a artéria subclávia. Então, a partir daqui, o sangue arterial rico em oxigênio vai ser distribuído para o corpo, levando esse gás para as células para elas poderem realizar o processo de respiração celular.
fala de todo o ciclo da respiração celular. E durante esse ciclo, né, com a quebra lá da glicose, que a gente sabe, vai ser liberado bastante dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono vai entrar nos vasos, nos capilares, as hemácias vão capturar ele e tem que mandar para o pulmão para ser oxigenado, ou seja, para ocorrer a hematose e no lugar desse dióxido de carbono entrar o oxigênio. Para isso, esse sangue, agora rico em dióxido de carbono, chamado de sangue venoso, ele tem que passar pelo coração para ser bombeado para o pulmão. Então, o sangue venoso, ele entra no coração através de duas veias, a veia cava superior e a veia cava inferior, vindo das duas partes aí do corpo. Então, o sangue venoso, ele entra pelas duas veias cavas no átrio direito. Os dois aqui vão cair no átrio direito. Do átrio direito vai ter uma válvula. Essa válvula é chamada de tricúspide. A válvula tricúspide, ela separa o átrio direito do ventrículo direito. Então, o sangue venoso passa pela válvula tricúspide e cai aqui no ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue ele vai passar por outra válvula, que é a válvula tronco-pulmonar, que é, inclusive, da artéria tronco-pulmonar. E dela, esse sangue venoso vai chegar aqui nas duas artérias pulmonares, que vão direto lá para o pulmão, e lá o sangue será oxigenado. Então, esse seria o trajeto do sangue venoso, rico em dióxido de carbono. Aqui, uma coisa interessante a se ressaltar é sobre os tipos de circulação que a gente tem. Quando a gente fala de pequena circulação, é a circulação que ocorre do átrio direito, do ventrículo direito para o pulmão. Essa é a pequena circulação, ou seja, coração, pulmão. Agora, a grande circulação é do átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, corpo, ou seja, é do coração para o corpo. Então, pequena circulação é quando o sangue vai do coração para o pulmão. Grande circulação é quando o sangue vai do coração para o corpo. Uma informação importante sobre o endocárdio, além dele ser um tecido da parte interna do coração, ele também cobre as suas válvulas. Se vocês lembrarem, as válvulas elas ficam entre os átrios e ventrículos, e também tem a válvula da tronco pulmonar e a válvula aórtica, que controla esse fluxo sanguíneo dentro do coração. Um tópico importante para a gente destacar é sobre as margens cardíacas. Nós temos no coração a margem direita, que é formada pelo átrio direito e as veias cavas. Então, lembra, eu falei isso que é uma veia, a veia cava. E aqui nós temos um átrio. Átrio direito, veia cava, é formado a margem direita do coração. A margem esquerda é formada pelo ventrículo esquerdo, olha ele aqui, bastante para a esquerda, como eu falei, 7,5 centímetros à esquerda da linha média. Então, a margem esquerda vai ser formada por esse ventrículo esquerdo e um pouquinho aqui da aurícula esquerda, que é essa partezinha aqui, um pouquinho. A gente divide assim e vê que tem mais ventrículo para esse lado. Já a margem superior, acima, é formada por átrios, lembra que os átrios ficam aqui em cima, e aurículas também, que nós temos aqui indicada no desenho. Enquanto a margem inferior, abaixo, a gente tem ventrículo direito, aqui, e um pouquinho do ventrículo esquerdo. Então, essas serão as margens do coração. Margem direita, margem esquerda, margem superior, margem inferior. Falando sobre as faces cardíacas, nós temos 3 faces, que é a face pulmonar, que é nas laterais, né? Nós temos 2 pulmões, então a gente fala que essas faces, uma de cada lado, né? São as faces laterais, como vocês podem ver na figura. Temos a face diafragmática, lembrando que o diafragma ele é um músculo que fica localizado abaixo do pulmão e auxilia bastante na respiração, né? Para essa
esse processo que a gente viu inicialmente de inspiração e expiração, quem ajuda é o diafragma. Então, a parte inferior do coração é a face diafragmática, enquanto a face anterior, ou seja, que da frente, olhando o coração de frente, é a face externocostal, que é a face anterior, como vocês podem observar no desenho.